Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre esse livro aqui, essa biografia, Cazuza, Só as Mães São Felizes, escrito aí por sua mãe Lucinha Araújo. Um livraço aqui, uma biografia mais do que completa, até porque tem o ponto de vista, tem a perspectiva da mãe, da pessoa que mais conviveu com ele e que mais conhecia, né? O que chama atenção aqui nesse livro é o fato dela não querer poupar nada da vida do filho dela, né? De esconder, de maquiar alguma coisa. Ela bota para fora aí as entranhas da vida dele. Conta coisas maravilhosas dele, sobre o lado afetivo, bem-humorado que ele tinha, né? Mas também conta o lado rebelde, o lado debochado, o lado que talvez algumas pessoas, principalmente mães, teriam até vergonha de falar. E ela fala tudo, sem nenhum peso de consciência, sem pensar no politicamente correto. Esse livro aqui, essa primeira edição é de 1997, certo? Ou seja, foi escrito 7 anos após a morte de Cazuza, que ele morreu em 1990. É uma leitura bem completa, ela puxa ali até a genealogia da família, dos avós paternos, avós maternos. Cazuza tem até, eu descobri nessa leitura, tem até um avô que era pernambucano, que foi para o Rio de Janeiro e foi um dos primeiros moradores ali do Leblon, lá no Rio de Janeiro. Fala como ela conheceu o João, que é o pai de Cazuza, né, o João Araújo, para depois começar propriamente dito a história de Cazuza, né? Em algum momento ali o livro, quando entra na parte da doença, eu posso dizer assim que ele fica bem deprê, bem baixo astral mesmo, porque ela conta os detalhes ali, né, do período que ele descobre que está com a doença até o dia que ele é vencido, né, pela doença. E muito pesado, né? Coisas que já tinha ouvido falar, aquela situação que ele tenta até a transfusão de sangue com sangue de cavalo, que era uma metodologia nova, que se foi vinculada na época, que era um tratamento revolucionário e tal. Ele foi feito, realmente teve uma melhora, chegou a ganhar alguns quilos ali, um peso, mas foi tudo momentâneo, né? Passageiro, não teve êxito. E nessa parte que ela começa a contar as idas para os Estados Unidos para se tratar lá em Boston, foram várias vezes. Uma vez até passaram 6 meses lá, ele internado. Tentaram de tudo, né? Mas a doença, naquela época ali nos anos 80, meados dos anos 80 para frente ali, era uma doença devastadora, assim, né? No sentido de uma sentença de morte, propriamente dita, né? A doença hoje em dia ainda não tem cura. Passaram mais de 30 anos aí, não tem cura, mas ela é uma doença mais tratada, né? A pessoa, o portador consegue conviver
uma forma mais saudável do que naquela época ali. E a gente como filho, né, eu como filho, lendo as histórias que ela fala, é de partir o coração. E creio que foi bem difícil para ela contar, relatar isso, né, relembrar todo esse processo dela. Mas aí ele falando assim, né, da personalidade do Cazuza, como todo ser humano tem seus pontos positivos, suas qualidades, também tem coisas que chega assim a dar um pouco de revolta, né? De algumas coisas que ela fala, que ele fazia, e principalmente assim, questão de respeito com ela. Pô, eu gosto muito da obra de Cazuza, mas assim, a gente tem que separar o lado artista, o lado da poesia, né, da arte, para o lado pessoal. Isso aí é em qualquer segmento. Não é porque você vai gostar de um determinado artista que tudo que ele vai fazer na vida pessoal vai estar certo, de maneira nenhuma. E ela expõe um lado dele, um lado rebelde, né, um lado que até desrespeitava, assim, falava coisas que eu não consigo nem pronunciar aqui nesse vídeo. Mas era o lado frágil, o lado humano, né, dele, enfim. E ela também fala, assim, alguns relatos, conta algumas histórias. Posso falar mais aqui. Algo assim que veio acho que foi 87, 88, até então, mesmo doente, ele não assumiu que era soro positivo. Ele sempre desmentia, dizia que era uma doença respiratória, etc. Até que foi feita uma entrevista da Veja, a revista Veja. Na época as revistas tinham como é que eu posso dizer, uma força, né? uma identidade muito grande, né? Todo mundo lia a revista. Era semanal a revista Veja, e quando chegava nas bancas, as pessoas compravam, consumiam aquele produto, né? Hoje a informação é na velocidade da luz. Acontece uma coisa agora, com 10, 20 segundos você já abre seu celular e já vê a notícia ali, né? Antes não, as notícias eram bem lentas. Então ele foi fazer essa entrevista, ele fez essa entrevista para Veja, e o pessoal fez aquele jornalismo porco, né? Do que ele falou ali, poucas coisas foram verdades, né? Foram aumentadas, vamos dizer assim. E aquela foto dele é emblemática. Quem puder dar uma pesquisada depois, ele bem magro, com um semblante bem abatido, e a manchete dizia assim, Cazuza agoniza em praça pública, algo assim desse tipo. E quando ele viu aquilo ali, o pai dele chega com o jornal, com a revista, e mostra ele estava até na piscina na hora. Ele passa mal, vai para o hospital, fica internado, fica mal mesmo. E isso aí repercutiu bastante. O pai dele, o João, né, que tinha uma baita de influência, que era presidente da Som Livre, uma gravadora, né, que é do Grupo Globo, fez campanha na porta do jornalista, esperando o jornalista, que ele disse aqui no livro, que ele estava disposto a matar o cara, né, a acabar com a vida do cara, porque viu o filho dele bastante mal por conta de uma notícia sensacionalista, para nada mais, nada menos do que vender a revista, né? Tem essa parte também que bateu muito com ele quando ele viu essa revista. Aí no
programa do Marília Gabriela, da Marília Gabriela. A Marília Gabriela pergunta se ele é soro positivo, ele diz que não, ele já estava. E a mãe dele fala aqui no livro, né, relata que no intervalo do programa lá, ela pergunta por que você não assume, já que todo mundo sabia, né, só ele que não queria dizer. Você é um artista, você canta pro Brasil, o Brasil mostra a tua cara, e você não está mostrando a sua cara, até porque você, como o artista que pode levantar essa bandeira dessa doença, muitas pessoas vai se identificar, vai fazer um volume, né, de informação sobre essa doença e tal. Aí foi quando ele ficou martelando isso na cabeça dele, quando ele estava nos Estados Unidos, numa dessas idas e vindas dele para os Estados Unidos, ele estava se tratando lá. Aí o Zeca Camargo, que era correspondente da Globo na época, conseguiu uma entrevista com ele e no meio da entrevista ele, Cazuza, e fala que realmente é soro positivo. E o Zeca não acreditou, né? Assim, não imaginaria que ele ia contar. Para ele seria mais uma entrevista, que ele ia falar de várias coisas ali, e quando chegasse na parte da doença ele ia dizer que não estava, né? Mas para surpresa dele, ele diz, não, realmente eu estou soro positivo e tal. E Zeca também fala uma coisa interessante, que ele estava tomando vinho, ele bebe o vinho e oferece para Zeca, né? Você tem coragem de tomar aqui na taça que eu estou tomando? Aí Zeca vai e toma, né? Porque tinha um mito também que pegava eles pelo beijo, pelo copo, essas coisas, né? Que hoje em dia a gente já sabe que não era, mas na época tinha aquele tabu. E Zeca Camargo ali, para quebrar o clima, obviamente, tomou a taça de vinho. A mesma taça, né, que Cazuza estava bebendo. Mas aí, acho que teve um pouco tempo de vida mais para frente. No dia 7 de julho de 90, ele veio a falecer por decorrência da doença, né? Já estava em casa, já foi mantida uma UTI no quarto da casa dos pais dele. Não tinha o que se fazer mais, né? O médico lá nos Estados Unidos mandou vir para o Brasil e disse, manda ele aproveitar a vida dele, fazer o que ele gosta, passear, conversar com os amigos. E foi isso que ele fez. Os últimos meses de vida dele, ele já sabia que estava ali na reta final, já estava já no apagar das luzes aí, assim, vamos dizer assim, da vida dele. Ele sempre ia para a praia, pedia para o motorista levar ele para a praia, andava de barco, tomava banho de sol. E até que um dia passou mal, né, de madrugada, quando a enfermeira foi ver, ele já estava sem vida. E assim a mãe encerra, né, a narrativa da história aí do livro, da biografia. Também ela, após a morte dele, ficou bastante abalada, obviamente, e foi procurada por algumas pessoas para fazer uma fundação, para ajudar pessoas com AIDS, né? E ela, a princípio, não quis, relutou muito, porque trazia sempre as memórias do filho dela, né? Só que com o passar do tempo, o tempo é aquele que vai curando, né? Vai fechando ali as feridas, obviamente que não completa, que nunca fecha, né? Mas foi passando o tempo e ela foi ficando mais redutiva, né? Para poder fazer essa fundação. E no mesmo ano de 1990, ela fundou, né, essa Fundação Viva Cazuza, que
ainda ajuda, né, bastante pessoas, né, que não tinha condições, né, de fazer um tratamento mais digno, vamos dizer assim. Tá aí. O livro é esse, bastante. Eu gosto muito de biografia, de livro, né? De artistas, porque você conhece um pouco mais, né? Do ser humano ali por trás da, da capa do álbum, do CD, do LP, né? Das músicas. Eu gosto bastante. A gente conhece o lado frágil, o lado humano, o lado das falhas, porque muitas vezes a gente, pô, você, tal artista fez isso, fez aquilo, pô, mas quem é que não tem as falhas, né? Todo mundo tem, pô, tá? Nós temos, eu tenho, todo mundo tem o lado frágil, né? Que é o nosso, se aflora o nosso lado humano, né? De fazer coisas que depois você olha assim, pô, errei nesse dia, errei nesse momento. E nessa biografia a gente consegue enxergar, consegue aprender um pouco, né? Aqui a gente aprende com nossos erros e aprendemos também com os erros dos outros. Tá aí a indicação, livro, muito bom. Esse livro não é meu, é emprestado do meu primo, mas eu pretendo comprar ele, deixar na minha mini biblioteca que eu tenho ali. Depois vou falar também de alguns livros que eu tenho lá. Beleza? Tá aí a dica. Cazuza, só as mães são felizes.